No Sinocast de hoje, nós temos a honra de receber referências do bem-estar animal do Brasil, para discutirmos aí um pouco sobre a IN 113, né, perspectivas para a suinocultura, e eu não nada mais justo do que trazer quem sabe sobre esse tema e pessoas que estão no topo, assim, em termos de conteúdo relacionado ao bem-estar animal, super atualizados e conteúdos, produzem seus próprios conteúdos. E eu tenho a honra aí de receber, então, o Felipe Dalla Costa, Cleandro Pazinato Dias e Vitor Abreu Lima. Muito prazer recebê-los todos aqui. A gente vai ter que coordenar aí quem fala primeiro. Vamos pensar assim, por distância, quem está mais longe aí? Eu acho que acaba sendo o Vitor, né, Vitor? Depende, né? Hoje eu tô viajando, então talvez eu esteja mais perto dessa vez, mas estamos por aí, estamos na correria. É muito bom estar aqui com vocês, viu? É um prazer poder falar com vocês nesse podcast. É sempre uma alegria poder falar do tema bem-estar animal, um tema que eu particularmente sou fã e acredito que todos aqui são muito fãs do tema. Legal. Cleandro, tá falando de onde? Eu estou em Londrina, boa noite para os amigos, né? Alegria enorme poder ter esses momento que eu entendo que é um momento de descontração também, né? Porque a gente vai aqui, claro, trabalhar para falar de negócios, enfim, né? Que tem interesse, mas o objetivo também esclarecer, trazer um pouco de informação, trocar ideias com os colegas, aprender. Então, obrigado pelo convite, obrigado aí por estar com o Felipe também e com o Vitor. Muito obrigado. Show de bola. Felipe? Olá, pessoal. Muito boa noite a todos, cara. Eu estou falando de Concórdia, Santa Catarina. Estou aqui na parte oeste, quem sabe mais perto do Vitor, né, que está em Palotina, aí pertinho da gente. E satisfação estar aqui com todos vocês, nesse time aí de peso, junto com o Vitor. Foi meu contemporâneo aí na pós-graduação também, junto com o nosso colega, que é consultor, o Cleandro. E muito obrigado pelo convite para participar desse material com vocês. Show de bola, show de bola. Estamos bem distribuídos ao longo da região sul, então, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Vitor, me conta rapidamente, assim, como que tu caiu no bem-estar animal? Cara, é uma história longa, mas encurtando, foi uma paixão que surgiu na graduação, né? Eu sou zootecnista, eu comecei meu estágio com bem-estar animal em 2006, já faz um tempo aí, trabalhando com o professor Matheus Paranhos, lá no Grupo Ético da Unesp de Jabuticabal, onde eu sou formado, e em 2008 caiu no nosso colo validar o projeto do Welfare Quality no Brasil, que eu não sei se todos conhecem, mas é um projeto de avaliação de bem-estar animal. A gente recebeu esse convite lá do pessoal na Europa, e o professor Matheus juntou um grupo para trabalhar com o protocolo de suínos, né? E eu fazia parte desse grupo. Foi muito bacana poder trabalhar com isso, e conforme eu fui formando, tive a oportunidade de continuar nessa área de bem-estar animal, saí da faculdade, fui trabalhar em frigorífico, e na parte de bem-estar animal, eu acho que na época, é até legal dizer, na época o bem-estar animal ainda não tinha tanta essa importância e as pessoas não viam dessa maneira que eles veem hoje, né? Eu saí da faculdade com alguns colegas meus falando assim, o que você vai fazer no bem-estar animal? Você vai fazer carinho nos animais? O que será que vai ser isso? E hoje a gente trabalha no Brasil todo, atua no Brasil todo com consultoria, com treinamento em bem-estar animal. Hoje a gente tem uma empresa de consultoria em bem-estar animal e está aí na correria dando treinamento. Então eu não sou natural de Palotina, né? Eu sou natural do estado de São Paulo, mas eu estou em Palotina justamente dando treinamento de bem-estar animal, que é uma paixão aí. Então é muito bom poder continuar desde lá da graduação 2006 até hoje, poder trabalhar com o tema. Nas áreas de aves, suínos, bovinos, em tudo que aparece a gente dá um jeito aí. Muito bom, muito bom. Cleandro, como que tu aterrissou no bem-estar animal? Então, Jamil, a história é a seguinte, eu já tenho, talvez dos colegas que estão aqui, o que tem mais tempo de estrada, né, de carreira, tem 27 anos já de formação, e trabalhando sempre com suínos. Toda a minha trajetória profissional foi com essa espécie, né? E eu atuei em áreas de consultoria, de treinamento, de prestação de serviços, de genética, de nutrição, uma série de segmentos de atuação do profissional, mas chegou um determinado momento da minha vida e eu sempre buscando me aprimorar, né? Fiz o mestrado, depois fiz o MBA,
depois, por último, agora o doutorado, e eu tinha algumas coisas que realmente estavam assim, nunca me deixavam inquieto, né? Que tinha algumas coisas que me agitavam muito, e eu buscava assim alguns conceitos que pudesse fechar um pouco assim aquilo que eu trabalhava, né? E sempre muito questionador em cima do sistema de produção que a gente fazia, estava envolvido, se era o melhor mesmo, o que podia ser melhorado, qual seria o sistema de produção ideal, e isso ainda me instiga muito, né? Que a gente sempre busca o melhor, né? Para nós, para os animais, para o meio ambiente. E aí eu me descobri daqui a pouco no meio, né? Estudando, lendo papers de bem-estar, seguindo pessoas que eram de referência, e aí na verdade, eu instalou o tema, não é isso aqui mesmo que eu quero dedicar mais tempo e me aprofundar mais, né? Usando, claro, toda a minha bagagem já de envolvimento de granja, desde dos primórdios aí logo que eu me formei. Então, hoje eu acho que é uma etapa mais avançada da minha carreira, mas que consolida e que carrega tudo aquilo que eu já fiz, né, antes, né? Então, hoje eu estou envolvido com o sistema produtivo também como produtor, eu tenho trabalho aí com empresa de pesquisa também como sócio e também consultoria na área de bem-estar, né? Então, é uma coisa assim meio que consolidou, né, um pouco do meu trabalho, e eu estou muito feliz aí atuando nessa área também, né? Genial, é muito bom ter uma visão de bem-estar com quem já viveu a produção como um todo, né? Sabe como é o fluxo de produção, como são as coisas, porque é difícil, às vezes, a gente engolir, entre aspas, alguns discursos de pessoas que não têm que não estão na granja, que não sabem como que realmente funciona, né? Genial mesmo, Leandro. E Felipe Dalla Costa, como que tu chegou até o bem-estar animal? Toda essa parte de pesquisa e bem-estar animal, a gente pode dizer que relativamente está no meu DNA, né? Literalmente. Com certeza. Literalmente vem do meu DNA, porque meu pai já é pesquisador, sempre foi apaixonado por cuidado com os animais, né? E eu vim acompanhando isso aí desde da minha infância, né? Então, acho que a última vez que eu me lembro, eu devia ter uns 11 anos, e eu estava em cima de um trator e estava acompanhando um sistema de ciscal, que, na verdade, a gente não trabalhava com bem-estar animal diretamente, né, como tema, mas a gente trabalhava com sistemas que proporcionam boas condições, podem proporcionar boas condições de bem-estar animal. Eu fiquei sempre curioso, preocupado com isso, e sempre queria cuidar bem dos animais. E até que é curioso dizer, mas bem antes eu ainda era muito criança, né? Eu falei, ganhei um kit de alquimia e gostava de fazer experiência. Falei, pai, mas eu quero ser um cientista. Ele falou, mas eu sou um cientista. Eu falei, mas você é pesquisador. Ele falou, sim, mas pesquisador é um cientista. E eu comecei a perceber que a gente sempre tinha um gap muito grande, né, entre a ciência e a sociedade, né? Eu era uma criança e também não tinha nem ideia do que era um pesquisador ou um cientista, né? Mas começou a crescer aquele sonho dentro de mim. E eu fui tendo mais contato com a área. Eu fiz veterinária, né? Fiz algumas passagens aí, até a gente estudou junto parte com o Vitor, e tive uma passagem no AgriFood no Canadá, uma passagem na Universidade de Londres, sempre fui aprendendo com isso. Então, isso já estava no meu DNA, era basicamente um pilar da minha vida, o bem-estar animal. E aí, recentemente, eu tinha fundado a Manejo para trabalhar essa parte, e recentemente eu conheci a MSD, e eu vi que nos pilares da MSD estava já o bem-estar animal, questão de saúde única, questão toda de um bem-estar animal. E dentro até desse novo programa do Novos Horizontes, que tem o objetivo, né, de buscar conexões entre a ciência e a produção animal, de forma a impactar positivamente a sociedade, né, tanto na questão de saúde quanto de bem-estar dos humanos e dos animais. Eu me identifiquei muito, a gente conversou e chegamos num acordo, e hoje eu integro a equipe da MSD Saúde Animal nessa parte de coordenação da área de bem-estar animal. Então, estou muito feliz aí de estar hoje na equipe e estar aqui discutindo com vocês esse tema que me acompanha desde a minha infância e está no meu DNA e no DNA da nossa empresa também. Excelente, excelente. Não, uma honra ter vocês aqui e indo bem direto ao ponto, né? Já que a gente tem muito assunto para falar. A gente está bastante por dentro aí de vários pontos da IN, da Instrução Normativa 113, né? Que é um fato muito positivo, né? O Brasil ter uma instrução normativa com foco no bem-estar animal, né? Eu queria que vocês nos dessem
uma introdução, assim, de como que vocês veem, primeiro, tendo uma instrução normativa específica para o bem-estar animal, e segundo, o que isso marca, assim, qual que é o peso disso para a produção de suínos, onde às vezes, como vocês falaram, né, às vezes o bem-estar animal ele entrava como um acessório, como um conceito, e hoje ele é praticamente, com uma instrução normativa como essa, a gente dita várias coisas dentro dos modelos de produção, começando por ti, Leandro. Bom, Jamil, eu acho que a Instrução Normativa 113, que saiu no Diário Oficial o ano passado, no dia 18 de dezembro, né, e entrou em vigor aí 1º de fevereiro de 2021, ela é uma virada de página na agricultura brasileira, porque talvez, assim, para as pessoas que estão um pouco alijadas do tema, ou um pouco afastadas, né, ou focadas, melhor dizendo, em outras áreas, talvez vejam que isso hoje possa ser até um problema, algo que o Brasil não tinha, que de repente tem que passar a seguir uma série de normas, e as instruções normativas, elas são, esses documentos legais, eles trazem no seu escopo algumas coisas que são proibidas de serem feitas, né, devem ser evitadas ou até proibidas, e outras que são recomendadas, né, como boas práticas, né, mas é uma mudança muito significativa, porque o Brasil não tinha, é a primeira vez, e colocou o Brasil num outro patamar, né, porque quem trabalha com comercialização de carne, de exportação, mercado externo e também no mercado interno, para aqueles clientes mais exigentes, cada vez mais estava sendo solicitado esse tipo de informação, né? Então, e o Brasil estava carente. Então, isso passou a ser, tipo assim, um marco, porque a partir de agora a gente tem uma linha, um caminho a seguir. É claro que ela tem os seus pontos fracos, fortes, tem, né, dependendo do ponto de vista, do ângulo, as pessoas podem achar que poderia ter sido feito um pouco diferente, mas é a primeira vez que se tem, e isso coloca o Brasil numa condição melhor de competitividade, né? Embora a gente sabe que hoje o grande mercado é a China para exportação, e a China não tem uma exigência desse nível, mas logo ali na frente, possivelmente ter uma instrução normativa e ter um mercado, produtores seguindo ela, vai ser muito mais bem vistas, talvez, do que hoje, para boa parte da cadeia, que ainda tem um pouco de reticência, poxa, algo novo que vem. Então, para finalizar, é uma virada de páginas e um marco muito positivo para o Brasil. Eu vejo também, Leandro, que eu acho que é uma coisa positiva, assim como todas as outras áreas, né? Reprodução, sanidade, manejo, a gente tem um guia, né? Agora a gente tem uma referência para seguir, né? Antes a gente ficava refém de algumas informações um pouco perdidas, né? Informações de especialistas ou de artigos de fora do país. Agora a gente tem um guia de como que deve ser o bem-estar animal, né, e as adaptações que a gente tem que fazer no Brasil com prazos, né. Felipe, Vitor, qual seria a visão de vocês nesse sentido, assim, de agora termos... agora a gente sabe que na maternidade é isso, isso e isso. Quando a gente falar em eutanásia é isso, isso e isso. Como que vocês veem isso, a grosso modo, assim, mais amplo? Eu vejo como um avanço, né, Jamil? Eu acho que é um avanço numa legislação brasileira. A gente viu tanta gente lutando por ela, né, para ela acontecer. E no momento que aconteceu, é lógico, a mudança traz desconforto em algum momento, mas é uma mudança necessária, que muitas coisas já estavam acontecendo, né? Grandes mudanças já estavam acontecendo mesmo sem a legislação. Então, a legislação vindo, eu acho que traz um respaldo para a gente. Como você mesmo disse, ela traz um guia, né, do que a gente vai fazer daqui para frente. A gente tem prazos, algumas coisas são imediatas. Como o Cleandro falou, a gente vira essa página e olha para frente, né? E olha para frente e fala assim, e aí, o que nós vamos fazer agora, né? Tem coisas que estão aí, tem tecnologias que a gente já consegue fazer, mas tem desafios dentro dela que talvez a gente tenha que começar a pesquisar, que a gente tenha que começar a estudar, né, que não tem respostas. A gente participou de vários eventos recentemente que ainda trazem bastante dúvidas, né, e talvez as respostas não estejam prontas. Talvez a realidade brasileira precise fazer pesquisa e adaptar as nossas condições, né? Então, ela acaba dando esses prazos justamente para a gente trabalhar junto para trazer melhorias significativas para os animais, né? E como toda mudança, no começo a gente fica, ai meu Deus, e agora? Mas a gente aprende a lidar com ela e a gente, com certeza, não tenho dúvida que a gente tem total capacidade de atender e ser muito bom naquilo que a gente faz e que a gente sempre foi bom, né? A gente é um exemplo para o mundo todo, às vezes a gente não mostra realmente
tantas coisas boas que a gente faz, né? Mas a gente desenvolve pesquisa, a gente tem uma enorme produção, a gente tem capacidade de atender diversos mercados. Hoje a gente atende China, mas por que não mirar mercados mais exigentes que a gente tem total capacidade de atender, né? E a legislação traz com ela essa possibilidade. Eu acho que é sensacional, eu acho que a gente não pode ficar refém do passado, né? E sim olhar para frente e falar, vamos que vai dar tudo certo e que a gente vai conseguir. Show de bola. Felipe? Eu vejo que há 3 formas da gente colocar uma mudança, né? A mais fácil e simples é a gente fazer uma imposição de lei. Então, a gente faz uma imposição de lei e todo mundo tem que seguir. Tem uma outra forma que seria a pessoa perceber que aquilo realmente traz um ganho positivo para ela. No caso da produção, poderia ser a facilidade de manejo ou a melhoria na produtividade. E a terceira, que é relativamente a mais difícil, seria a conscientização de que isso simplesmente é bom e é certo, né? E eu vejo a IN 103 com uma perspectiva muito positiva. Por quê? Porque dentro da grande parte das imposições, digamos assim, ou das mudanças que ela estabelece, boa parte já vinha sendo adotada pela indústria de forma voluntária, né? Então, eu vejo isso com bons olhos dentro do mercado, tá? E dos prazos, não vejo grandes dificuldades em serem atingidos. A gente pode ter algumas dificuldades, como o Vitor comentou, de algumas outras questões mais específicas que não temos respostas, mas temos bons times de pesquisa e bons times de desenvolvimento para auxiliar no campo, né? Então, até mesmo se a gente pensar da simples parte da interação positiva homem-animal, onde a gente cria uma conexão boa com os animais, a gente tem melhoria do manejo. Hoje, a gente estava discutindo algumas questões do nosso programa de bem-estar animal, e só para citar como exemplo, o programa Criando Conexões, que vê boas práticas de manejo dentro da produção de bovinos, a gente consegue simplesmente, com boas técnicas de manejo, sem alterações drásticas em instalações ou grandes investimentos, digamos, em estruturas, a gente consegue reduzir em cerca de 50% o número de hematomas nos animais. Isso trabalhando o quê? Trabalhando a capacitação do colaborador, mostrando para ele como se fazer certo, ele entendendo a forma como o animal reage, né, frente a cada estímulo, reduzindo lesões, que tem a ver com bem-estar animal, qualidade de carne, sustentabilidade e responsabilidade social com o nosso cliente, né, que vai adquirir o produto final. Então, eu vejo com bons olhos todas essas mudanças que foram impostas. A gente traçou uma barra, levantou um pouquinho mais, e aí é uma fase de adequação, né? Realmente pode ter algum medo, né, no início, até a gente se adequar e tudo mais, mas eu vejo que a gente vai se adequar, né, com tudo mais, e a gente tem equipes aí para auxiliar todos. O feito é melhor do que o perfeito, né? A gente tem que começar, né? A gente começou, óbvio que com certeza vão ter ajustes a serem feitos e no decorrer desses prazos, né, muitas coisas vão ser aprendidas, né? Mas eu queria, já provocando um pouco vocês, os pontos que têm o prazo mais curto. O que vocês veem assim, que pode ser um gargalo, assim, não por não ter tempo suficiente, mas mais por ser uma questão de que, de certa forma, é um pouco mais simples e o prazo é um pouco mais curto. Que impacto pode causar, assim, tanto na parte da produção, assim como na parte de frigorífico, de mercado? Como que vocês veem, assim, essas mudanças de prazo mais curto acontecendo? Eu acho que tem algumas coisas acontecendo com prazo curto que são oportunidades. Eu vejo, por exemplo, o enriquecimento ambiental, né? Então, a partir do momento que a legislação ela entrou, a gente tem que fornecer enriquecimento ambiental para todos os animais, né? Desde a maternidade, da gestação até a terminação. E aí a gente tem diversas dúvidas, mas ao mesmo tempo já tem algumas tecnologias resolvendo alguns problemas. Então, fornecimento de enriquecimento ambiental, ele gera um desconforto em algumas etapas, né? Mas a gente tem algumas oportunidades. Então, a gente vê, por exemplo, num lugar que pouca gente gostaria de pôr enriquecimento ambiental, que seriam nas fêmeas, na gestação e na maternidade. Então, inicialmente, a gente fala, meu Deus, e agora? Como que nós vamos lidar com essa situação de colocar material de nidificação? E, ao mesmo tempo, a gente vê pesquisas mostrando que o fornecimento de material de nidificação traz benefícios econômicos, né? Então, a gente tem ganhos positivos quanto a isso. Então, talvez aí a gente tenha uma dificuldade,
né? Como que a gente vai fornecer material de enriquecimento, que material que a gente vai fornecer, quais são as dificuldades, será que esses materiais não vão gerar um problema no escoamento de dejeto da minha granja, né? Então a gente precisa olhar com outros olhos nesse sentido. Então aí a gente tem como que eu vou fazer isso agora, né? Como que eu devo fazer isso nesse momento, nessa área? Agora, para leitões, para terminação, o que eu posso fazer? Então, a gente vê alguns objetos sendo já utilizados há algum tempo em outros países e talvez tragam uma melhoria no momento, né? Alguns objetos, por exemplo, correntes, não é o melhor, a gente sabe que não é o melhor, que não é o ideal, mas eu poderia começar a mexer com isso nesse momento, para adaptar minha granja com um enriquecimento diferente, um brinquedo de plástico e ver melhorias. Então, trabalhos sendo realizados no Brasil têm mostrado melhorias significativas com o uso de enriquecimento ambiental em diversas fases, né? Então, na terminação, eu tive a oportunidade de ver uma defesa de mestrado já mostrando que tem benefícios econômicos, né? Que diminui o estresse, que o animal tem uma conversão melhor. Então, olha que oportunidade que a gente tem, né? E a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio, senão a gente vai ficar olhando o copo meio vazio e vai falar assim, ai meu Deus, e agora? Ai, mas e a dificuldade? Tudo bem, mas se a gente não tentar, você mesmo falou, né? É melhor o feito, né? Então vamos ver o que vai acontecer, lógico, pautado, sempre com ciência, que é o que o próprio Felipe falou, que o Cleandro sempre fala, a gente estudar isso, validar, quantificar e fazer acontecer, né? Não é simplesmente vou jogar um enriquecimento para as fêmeas, que eu posso ter um problema sanitário, então não é isso, é pautado para a ciência. Que tipo de elemento que eu vou inserir ali? Pautado pela ciência, que tipo de elemento que eu vou inserir nos animais de terminação, né? Como que eu vou fazer isso? E aí a gente consegue trazer respostas para as nossas perguntas no Brasil, porque talvez também a gente tenha diferenças, né? Então a gente vê na Europa todo mundo na questão do enriquecimento ambiental falando, vamos colocar palha, né? Na Europa é a palha aqui, é a palha lá, melhorias. A gente vê a ciência mostrando várias melhorias quanto ao uso disso, mas a gente vê que o Brasil tem dificuldades, né? O Brasil tem outra temperatura, tem outras instalações. Como que a gente vai fornecer essa palha? Será que a gente vai fornecer essa palha? Será que é o melhor para a nossa condição, né? Então tudo isso tem que ser estudado numa visão brasileira, né? E a gente parar de só importar tecnologias, só olhar artigos científicos de fora ou exemplos de fora, porque às vezes a gente pega, nem fala de artigos científicos, né? A gente vai fazer uma viagem, ou a gente fez uma viagem e viu que isso dá certo, e a gente implanta no Brasil sem nenhum estudo prévio e acaba tendo um grande problema, né? Então, eu acho que a gente tem na implantação de enriquecimento ambiental, por exemplo, que é algo que precisa ser feito já com a legislação entrando em vigor, a gente já tem alguns formatos de como fazer, mas a gente tem muitas oportunidades de pesquisa para saber o que realmente vale a pena, né? Então, dá para a gente começar a pensar por aí. Felipe, algum ponto aí que tu vê com mais urgência aí, que talvez a gente tenha algum desafio para atender? Realmente, o que o Vitor comentou sobre o enriquecimento ambiental é um ponto crítico que gera bastante dúvida na gente, tá? Ele é um desafio, ele sempre foi um desafio dentro da cadeia de suínos e ele continua sendo hoje, tá? Então, eu vejo como boas oportunidades, como ele comentou, para a gente incentivar as pesquisas realmente do Brasil, que era o que a gente sempre se pauta. A gente tem que testar de acordo com cada realidade. E é interessante porque o Brasil ele é um país que vai desde o Rio Grande do Sul até lá na ponta do norte, onde tem uma variabilidade climática muito grande, uma amplitude térmica gigantesca, e muitas vezes o que funciona no sul não funciona no norte, e o que funciona no norte não funciona no sul. Na parte de enriquecimento ambiental, isso pode acontecer principalmente quando a gente utiliza a palha, né, em função da questão da ambiência. Continua sendo um grande desafio por alguns motivos. O primeiro deles o animal acaba perdendo o interesse pelo brinquedo ou pelo enriquecimento muito fácil, né? Se ele fica monótono. Isso eu aprendi até com meu pai, se a gente discutir, a gente vai ver que é verdade, que quando a gente ganha o brinquedo quando é criança, a gente brinca uma semana, depois ele perde a graça. E com os animais é a mesma coisa. Então, essa rotatividade de enriquecimentos, essa variabilidade de enriquecimentos é um desafio que a gente tem que ter.
e também pensar sempre na quantidade de enriquecimento disponível, né? Porque a gente pode colocar, vamos supor, uma bola como enriquecimento para um animal, mas dentro do grupo ter um dominante ele brigar pela bola. Então a gente precisa adequar também a quantidade, a disponibilidade desse enriquecimento dentro da cadeia, né? Um ponto que eu vejo que pode impactar no curto prazo, mas não que pode ser relativamente simples de resolver, eu vejo a questão da densidade, não em questão de disponibilizar mais espaço, isso é relativamente simples, mas da cadeia se programar a longo prazo para a quantidade de animais alojados e a necessidade de animais para abate. Tá? Então, assim, como a gente tem um prazo longo, não vejo grandes dificuldades, mas eu acho que é o que mais vai impactar, assim, a curto prazo, essa necessidade de adequação, né? E eu acho que é interessante, a gente vai trabalhar de uma forma onde a gente vai fornecer mais espaço para os animais, isso afeta diretamente a saúde, né, em termos de ambiência do animal, até a exposição a patógenos, e auxilia na prevenção de doenças, e tem tudo a ver com a questão de bem-estar animal, né? O conceito de bem-estar animal para a gente, como pesquisador, mas se a gente pesquisar na sociedade, bem-estar animal tem a ver com como o animal se sente, né? Se a gente perguntar para o consumidor o que você acha que é o bem-estar animal, como você acha que vai avaliar, eu falo, eu quero ver um suíno feliz, eu quero ver um suíno contente, com prazer, brincando com o enriquecimento. Então, a gente precisa atender essa necessidade da sociedade com todos esses fatores, com a disponibilidade de espaço, com o fornecimento de enriquecimento, né? Porque tem uma certa humanização dos sentimentos do animal com os humanos. Então, a gente precisa atender isso para dar uma vida digna de ser vivida ao animal, né? Que é o conceito que a OIE difunde sobre o bem-estar animal. Sim, perfeito. Não, exatamente. E até uma coisa que me veio à cabeça aqui, quando o Vitor comentou da questão do desempenho, né? Que eu conversava com um pesquisador semana passada, e ele comentou assim, Jamil, a questão do desempenho ela é relativa, né? Porque a variável resposta final, ela não é o peso de abate, ela não é a conversão, ela é, por exemplo, tu pode ter uma pior conversão, mas tu vender para um mercado mais exigente, e daí quanto que rendeu essa produção, né? Então, é relativo a gente pensar essa questão do desempenho, né? E às vezes bloquear algumas ações muito focadas em desempenho, aumentar a produção, mais animais, e eu acho que muita coisa tem a ver com essa questão das densidades, né? E eu queria, Cleandro, que tu nos desse uma ideia assim, de como que tu vê a questão das densidades, porque a gente viu na IEN que tem densidade para todas as classes de animais, né? Então, desde a fêmea pré-cobertura até o leitão desmamado, leitão do abate, como que tu vê essa distribuição de prazos para adequação das densidades? Como que tu vê, tu tem algum medo, por exemplo, de que esses prazos muito longos resultem em ações demoradas para se iniciarem? Jamil, eu vou te responder essa pergunta, mas eu não vou perder a oportunidade de colaborar na resposta anterior, né? Claro. Só para mim complementar, vou tentar ser um pouco breve. Primeiro, eu corroboro com a ideia do Vitor e do Felipe, que enriquecimento ambiental é um problema sério, mas não é só do Brasil, né? É mundial. Se você olhar para as suiniculturas dos outros países, que inclusive já exigiam isso como uma necessidade, não era feito de forma regular, e então assim, nós passamos a viver a dor que os europeus já viviam há muitos anos e que os próprios canadenses e outros países já trabalhavam, né? E eu só acrescentaria um outro ponto, que eu acho que a IEN ela descortinou algumas coisas que nós não fizemos bem feito. Nós temos algumas coisas que a suinicultura brasileira ela nunca trabalhou legal, e mesmo aí com os trabalhos, com a pesquisa do próprio Felipe, que está aí, que era de eutanásia, e a questão de baias em enfermaria, que eu digo assim, que com a IEN passou a ser obrigatório isso imediato, mas isso já era, pelo bom senso, pela lógica, pelo conhecimento que se tem, que os cuidados no final da vida do animal, ou do animal precisa ser medicado, precisa ser separado para uma baia em enfermaria, e depois ter um cuidado especial, e algumas vezes, né, chegar a ser eutanasiado. Isso aí descortinou uma falha da suinicultura nossa ainda, que isso é um ponto que a gente tem muito que melhorar.
né? Então, eu acho que isso, para mim, é um dos pontos assim, fundamentais e um dos pontos que eu bato muito também aí com clientes, enfim, nos momentos que eu tenho a oportunidade de falar para pessoas, que a gente tem que olhar com carinho para isso e conseguir mudar, conseguir investir, transformar essa realidade. E ainda colocaria um ponto novo, ainda que é a dificuldade de trabalhar com os indicadores de bem-estar, que é algo novo, que também é obrigatório, passa a ser já imediato, e é algo que ninguém, a não ser as pessoas que estão mais envolvidas na cadeia, como nós, aí com o tema, as pessoas vão ter muita dificuldade, eu acho, de conseguir montar os seus checklists disso e poder organizar. Então, só para complementar um pouco a resposta da primeira pergunta, e com relação às densidades, eu acho assim que eu tenho conversado, inclusive, com alguns clientes, né, e a gente tem exatamente essa visão aí de que as crescimento e terminação são 10 anos para se adequar. Então, assim, aquelas agroindústrias que não estavam trabalhando muito distante desse torno aí de 1 metro, que é o que a gente vai precisar possuir na crescimento e terminação, imaginando aí um peso de abate aí que pode chegar a ter 140, 150, quem sabe daqui uma década, a gente não sabe como é que vai estar, né? Então temos que imaginar aí já projeções de no mínimo 1 metro quadrado por animal, e eu não vejo que isso vai ser algo tão complexo, porque o prazo é um prazo que eu acho que é factível, né? E depois das outras fases, creche, isso aí está praticamente adequado, né? Porque as empresas já vinham trabalhando com esse 0,27, 0,30, 0,33 até metro quadrado. A parte reprodutiva, que também vai para esses 10 anos, ela também aí de fêmea coberta, né? Leitoa coberta, ou seja, no LIPA, de 1,5 metro e 2 para porca em lactação, também não vejo com problema. O pessoal já estava trabalhando, inclusive, com uma referência da diretiva 2008-120 europeia, que era mais do que isso até. Então, assim, as densidades, eu acho assim, que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, para resumir, é crescimento e terminação, mas eu acho que pelo prazo as coisas até lá vão se ajeitar. Até porque nem todo mundo está trabalhando com um peso muito alto, muito acima de 140 ainda, mas eu acho que em 10 anos a realidade vai ser outra, né? Então, eu não vejo como problema, Jamil, para resumir. Sim, esse é um ponto que eu hoje de tarde eu fiquei pensando, né? Esses prazos longos, né? E está relacionado a alguma possível dificuldade de termos um cenário completamente diferente, né? Seja por mercado, seja por commodities, seja por alguma outra condição que a gente não consegue prever agora, né? Daqui 10 anos, né? Então, realmente, né, é um ponto bem importante de se discutir. No meu ponto de vista, assim, eu vejo que na verdade, não no meu ponto de vista, eu queria saber o ponto de vista de vocês na questão de como que vai ser adequado. Qual que vai ser o caminho? Por exemplo, vai ser colocar menos suínos em uma instalação pré-existente ou buscar novas instalações para, entre aspas, desovar esse número de animais e com a produção cada vez aumentando? Como que vocês veem as agroindústrias, as empresas produtoras de suínos seguindo esse caminho? Pelo que a gente tem visto, tá, o pessoal, não só em função dessa questão, mas em função da maior demanda do mercado por carne suína, a gente tem visto a ampliação no número de instalações, tá? E o pessoal já vem buscando essas adequações nessas novas instalações dentro do planejamento. Novas instalações e não readequações das atuais. Não, pelo amor de Deus, não vamos fazer puxadinho, né, pessoal? Só dá problema. Isso eu vejo que é um ponto... aquela ideia da gente gostar de uma gambiarra, né? É o primeiro passo para alguns erros, né? Para conseguir uma adequação, eu faço um puxadinho aqui e eu consigo, na matemática ali, fechar bem certinho na metragem necessária. Então, eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? A gente tem que adequar realmente adequando, né? E esse era um problema bem grave que a gente via no passado. O pessoal queria ampliar a produção, né, por unidade e fazia um puxadinho, depois fazia puxadinho do puxadinho e mais um puxadinho. E aí, quando a gente via, não tinha mais a baia hospital, porque virou uma baia normal, né? E o corredor estava quase virando uma baia também. E não é assim. Não é assim porque não é bom para o produtor e não é bom para o animal e também não é certo, né? Se a gente pensar no retorno para a sociedade, gente, uma alta densidade tem alta incidência de enfermidades e alto uso de antibiótico, muitas vezes desnecessário, né? E nessa campanha da OMS, e que a nossa empresa também vem adotando de redução do número de antibióticos, a gente precisa trabalhar com prevenção.
As técnicas de prevenção incluem boa ambiência, boa alimentação, boa saúde, que vem através da prevenção de vacina. Só que se a gente começa a estimular o contato com patógenos de maior risco de ocorrência de doenças, a gente diminui a produtividade. E aí vem de encontro com o que você comentou antes, Jamil, de que não é só o ganho de peso ou o peso final que dita a produtividade, mas sim quanto eu gastei se eu produzir de forma correta. Não adianta eu começar a usar medicamentos de forma inadequada para corrigir um problema de manejo. Mais vale eu manejar ele corretamente e prevenir problemas do que tentar apagar incêndio, né? Então, se tivesse uma palavra-chave dentro, seria a prevenção. É sempre melhor prevenir do que remediar, né? Então, evitar apagar incêndio com puxadinhos ou outras gambiarras que a gente vê dentro, né, que a gente via dentro de algumas unidades antigas, né? Então, eu acho que vem se melhorando essa cultura, principalmente na suinocultura e na avicultura, pela verticalização do sistema, né? Um outro exemplo aí que eu diria que é um exemplo de puxadinho, eu vejo que é a questão das múltiplas origens, né? Que na parte da IN, quando fala da mistura de animais, né? Não é propriamente dito mistura de origens, né? Me corrijam se eu estiver errado, né? Mas é a mistura de animais em baias, né? Esse é o ponto, né? Mas acho que realmente estaria... eu sem ser especialista em bem-estar animal, acho que algum ponto que pudesse cobrir essa parte de múltiplas origens seria interessante para uma atualização. Mas queria ouvir de ti, Cleandro e Vitor, dessa questão de como as empresas estão se vocês estão apontando aí. Vocês apontam, só que não, vocês não estão na mesma posição para todos, né? Tá todo mundo atrapalhado aí, né? Tá todo mundo com múltiplas origens e a gente tá perdido, tá? Então essa é a resposta-chave. Realmente, eu vou só complementar aí, até o Vitor e o Cantos decidirem. Múltiplas origens é uma questão que pode ter problemas sanitários muito graves, né? Porque a gente mistura diferentes desafios sanitários no mesmo local, né? Não diria que fosse um puxadinho, porque a produção ela é muito dinâmica, então muitas vezes um produtor amplia a granja, outro não, e isso vai interferindo, né? Nesse ponto, digamos que uma granja, se fosse ver do status sanitário, uma granja de ciclo completo teria vantagens, né? Por ser uma origem só. Claro. Mas, Cleandro, eu realmente quero te escutar sobre essa questão da mistura, né? Porque, ao menos, para mim, não ficou tão claro, assim, do que seria a mistura, né? Não, eu acho que a IN é exatamente isso. A IN ela não está falando de mistura de origens, ela fala realmente de mistura de animais dentro de um mesmo grupo, que é uma baia, é a unidade de onde eles vivem, né? Aquele ambiente, então. E ela tem, se não me engano, são 7 ou 8... tópicos que são sugeridos como boas práticas para serem feitos para que você mitigue, você minimize esse impacto negativo da mistura, que é uma coisa normal, que não temos como o nosso setor produtivo ficar sem misturar os suínos. Uma coisa era na época lá de décadas atrás, onde você tinha unidades de ciclo completo, que muitas vezes você tinha uma leitegada na maternidade, que você transferia para uma unidade de creche, que era uma baia pequenininha, que cabia o tamanho de uma leitegada, e depois lá na recria ou na engorda, você misturava 2 ou 3 baias de creche. Hoje em dia você tem várias leitegadas que misturam numa única baia de creche, e depois aquelas baias de creche se transformam em outras tantas na fase de crescimento e terminação. Então, o que a IN fala realmente é práticas ou medidas que são sugeridas para que sejam adotadas para que você reduza esse impacto. Então, alimentar os animais antes da mistura, para que os animais não cheguem nessa área nova com fome. Isso é possível, claro, quando tu desmama, que os animais estão tomando leite, então creep feed. E depois na creche, o pessoal também nem sempre faz um jejum, então, mas em algumas fases você... e na gestação também, como é dentro da própria granja, o pessoal não deixa de alimentar o animal antes, né? Então,
fornecer alimentação do piso, que é uma coisa que nem sempre o pessoal também gosta de fazer, porque você muitas vezes acaba perdendo um pouco de ração. Não introduzir um número pequeno de animais, tentar fazer uma mistura sempre maior, no mínimo 3 por vez. Então, tem algumas medidas que são colocadas, colocar anteparos, que os animais tenham condições de fuga, né? Tentar manter os grupos anteriores na outra baia de mistura para que você tenha animais que já se conheçam, sejam familiarizados, enfim. E com relação à pergunta que você fez aí das múltiplas origens e dos sistemas produtivos brasileiros, aí as grandes pirâmides, enfim, a gente se vê que esse é um problema no sul do Brasil, né, Jamil? Isso se tu pegar centro-oeste e a região onde tem uma suinicultura mais jovem, né, e projetos com uma escala maior, esse não chega a ser um problema tão grande. Claro que em algumas agroindústrias isso existe. E eu vejo um esforço muito grande das agroindústrias para tentar minimizar, concentrar isso em pirâmides, né? Não misturar pirâmides diferentes, mesmo que façam essa mistura de origem, mas fazer dentro, obviamente, da mesma pirâmide e geralmente no sítio 2, que é onde você consegue também mitigar os impactos, né? Então você tem uma UPD ou várias UPDs que elas alimentam uma creche maior, e geralmente essa creche no sistema win to finish, né, o lean-out, onde você, né, e depois isso aí vai, cada descreche vai, não vai ter mais misturas na engorda, né, na crescimento e terminação, você vai ter uma mistura de origens no sítio 2. Isso é o que a gente percebe que é a forma que as agroindústrias, de maneira geral, quando não podem evitar a mistura de origem, faz dessa maneira. E eu vejo um esforço delas tentarem escapar um pouco disso, porque sabe que tem que gastar mais, mesmo com prevenção, com tratamento, e tem perdas, né? Então, eu vejo que isso tem um esforço, mas eu acho que o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as regiões que têm o mais tradicional, até a região do Paraná, uma parte do Paraná tem um pouco mais de dificuldade ainda, porque ainda tem essa realidade ainda, né? Mas eu acho que com o tempo isso tende a mudar. A não ser que tenha outras alternativas, né? Porque, sabe, hoje aí tem uma produção em bandas, tem coisas que surgiram que vieram para facilitar esse trabalho, né? Para reduzir um pouco esses impactos, né? Então, esse é o meu ponto de vista aí. Não, sem dúvida, sem dúvida. E um dos pontos que eu acho que a gente, entre aspas, toma mais pau aí, tanto por consumidor como por algumas mídias sensacionalistas, eu acho que é o setor de maternidade, né? Quando a gente fala do leitão, do que é feito com o leitão, quando a gente toca em alguns pontos que são visualmente um pouco mais sensíveis, assim, né? E eu acho que talvez essa seja, no meu ponto de vista, uma das grandes evoluções, né? De a gente entender que algumas coisas são necessárias, mas que elas devem ser feitas levando em conta alguns pontos, né? E eu queria escutar de ti, Vitor, o que tu vê, assim, da IN na parte do setor de maternidade, principalmente falando dos leitões, mas também falando um pouco da porca, né? O que tu vê, assim, que é sensacional a gente ter isso, o que tu concorda, o que tu discorda, como que tu enxerga o setor de maternidade na IN 113? Eu acho que trouxe várias coisas boas com relação aos manejos de leitão, né? Mas coisas ainda que a gente vai ter que trabalhar, né? Que vai ter que também fazer ciência nessa questão que a gente já discutia na parte científica. Mas, por exemplo, o desgaste de dente já era algo que já estava sendo deixado de lado em muitas indústrias. Muitas indústrias começaram a fazer o desgaste de dente só em animais que eram realmente necessários. Então já tem grandes agroindústrias que já estão trabalhando, muitas das exigências já acontecem em loco, né? Então já existe essa mudança e eu vejo que algumas coisas são mais fáceis do que outras, né? Por exemplo, a questão da amostra, né, da identificação dos animais, ela ainda é um desafio em algumas empresas, mas a gente vê em outras empresas que isso já está sendo abolido, já tem esse compromisso de mudar esse tipo de identificação dos animais. E vem de uma forma positiva, né? O corte da orelha não é um manejo legal, né? E a questão, por exemplo, que é um desafio, e a gente falava do enriquecimento ambiental, mas que também é um desafio mundial, é a questão do corte de cauda, né? A gente ainda vê uma dificuldade de deixar de cortar a cauda, né? Então, vários países têm a mesma dificuldade, a gente vê grandes grupos estudando alguma maneira de evitar o corte da cauda.
mas que a gente vê diversos fatores que influenciam. Então, não cortar a cauda, em alguns momentos, é muito mais prejudicial, né? Então, a gente vai ter problemas porque não cortou a cauda do animal. E, no caso, a legislação até ela fala, né, do corte do terço final, que é algo menos prejudicial e que ela permite, lógico, mas com orientação do veterinário, com orientação na produção, e que a gente também tem que pesquisar de que forma que a gente consegue melhorar. Então, por exemplo, o simples uso de enriquecimento ambiental não é suficiente para a gente deixar de lado um manejo como esse. Então, a gente tem muitos desafios. A gente gostaria de não fazê-los, né? Por exemplo, o corte, acredito que muitos gostariam de não fazer, mas ainda tem o desafio, se eu não faço, eu posso ter um prejuízo lá para frente. A castração, por exemplo, é um que já está solucionado com a questão da imunocastração, então a gente já não vai ter mais a questão da castração, que a gente fala cruenta, né? Já vai ter que ter o uso de anestésicos, de analgésicos nos animais, mas que alguns dados falam que mais de 80% das agroindústrias já utilizam a imunocastração. Então, algumas coisas já estão acontecendo, né? Algumas coisas são desafios que a gente vai ter que vencer, como o mundo todo está tentando vencer, né? E algumas a gente já solucionou. Então, tudo exige uma discussão, um conhecimento, uma pesquisa que a gente vai ter que trabalhar, né? E as próprias, né, para dar uma discutida mais também, já alguns países já falam da maternidade não ser nas gaiolas, né? E como que a gente vai fazer para não ter as maternidades nas celas, nas gaiolas? Como que a gente vai tirar? Quais são os problemas de tirar, né? A gente vê pesquisas mostrando que aumenta o esmagamento de leitão, os problemas que tem, mas que já é uma perspectiva. E aí, como que o Brasil vai fazer isso daqui a alguns anos? Será que a gente vai ter que pesquisar? Será que a gente vai ter como fazer? Então, não adianta a gente também só olhar a legislação e engessar, mas a gente também tem que olhar lá para frente. O que está acontecendo? Né? A legislação veio como um avanço, mas tem outros avanços que a gente também já tem que começar a vislumbrar nesse oceano, que eu digo, de oportunidades, né, que a gente tem. Sem dúvida, sem dúvida. Felipe, tu acha que numa próxima legislação ou numa atualização da instrução normativa, a gente pode ter esse ponto que o Vitor comentou de fêmeas em lactação criadas soltas, pode ter algum toque nesse ponto? Sim, eu acredito que sim, isso é bem passível de acontecer. O mercado consumidor ele vem demandando cada vez mais um conhecimento de o que acontece, né? E aí tem aquele ditado: o que nós fazemos importa e como nós fazemos importa. Então, eu acredito que é possível, mas a gente precisa ter um pouco mais de desenvolvimento e pesquisa nesse setor, porque realmente, se a gente soltar simplesmente em baias coletivas de parição, a gente pode ter graves problemas de bem-estar animal. E se a gente pensar, isso não é uma invenção, tá? Não é algo novo. Na época do Vitor, não, que o Vitor é um pouquinho mais novo, talvez o Cleandro pegou uma parte dessa, mas antigamente a baia de parição, as fêmeas ficavam em baias de parição, não existiam celas de parição. Nós, técnicos, colocamos animais em celas de parição por dois motivos. O primeiro, para ter um maior controle do animal, então a gente acreditava que poderia fornecer melhores condições de saúde em termos de assistência veterinária, em termos de boa alimentação para essa matriz, né, com uma alimentação já mais adequada, e tendo maior número de leitões desmamados, o que é uma forma indireta da gente avaliar o bem-estar do animal, né? Então, a gente vai, na verdade, migrar para um sistema que já existia, só que com melhorias significativas, tanto de ambiência para a fêmea, que vai poder ter maior capacidade de locomoção, como maior capacidade de sobrevivência para o leitão. Porque a gente tem que lembrar também que todo o sistema de produção e de genética foi desenvolvido para o sistema que a gente tem hoje. E o que vai acontecer? A gente vai ter que repensar, talvez, toda a parte da habilidade materna, de saúde dos leitões, para conseguir ter sucesso dentro
desse sistema. É um passo um pouquinho mais complexo, no meu ponto de vista, do que a gestação coletiva, mas eu acho que no futuro breve a gente vai migrar para esse sistema. Cleandro, nesse ponto aí de maternidade, o tema idade é o desmame, né? Com a ideia de no mínimo 24 dias de idade. Eu tenho um pouco uma visão sobre esse ponto por ter rodado trabalho sobre idade ao desmame. Eu vejo ainda alguns cenários de empresas reciclando um pouco um leitão muito pequeno, muito inviável, e esse leitão acaba sendo desmamado até mais velho, né? A gente faz com que a idade realmente, na média, suba bastante. O que tu vê, assim, nessa questão de idade ao desmame? Eu acho que o Brasil já evoluiu bastante nos últimos 5 anos, eu diria, muitas empresas avançando, por uma questão genética, de performance, que o leitão mudou, né? Mas como que tu vê inserir idade ao desmame na instrução normativa? Eu acho assim que... posso voltar na pergunta de novo anterior, mais uma vez? Com certeza, com certeza. Rapidinho, né? Eu concordo aí com o Felipe, eu acho que é passível de ter numa um futuro... Eu acho que é um movimento mundial já, né? Talvez o Brasil... Já chegou no Brasil, né? Já tem pesquisas no Brasil aí de período de lactação, com as fêmeas num período delas ficarem numa cela, não numa baia, numa cela que se transforma baia. É o chamado alojamento, confinamento temporal. Deixa as fêmeas até 4, 5, 7 dias dentro de um confinamento, ela fica com uma cela e a cela se transforma numa baia, né? Inclusive a Alemanha já deu um prazo de 15 anos para ter no máximo até a 5º dia de lactação, ficar a fêmea nesse sistema parecido com ainda numa gaiola. Então, isso aí para mim não tem dúvida que isso vai acontecer. Agora tem que prestar atenção, porque qualquer vida é vida. Importa também você não perder leitões, né? Não adianta você ganhar em bem-estar da porca e você ter mais esmagamento, perda de vidas por leitão. É uma vida também. Então, só para botar um pouco mais de pensamento crítico aí em cima desse ponto. Com relação à idade de desmame, a idade de desmame a desmama, melhor dizendo, né? O desmame, nesse momento, é um dos momentos mais críticos da vida do suíno, entendeu? Eu acho que é esse, e talvez se a gente puder fazer uma linha da vida, um outro momento muito crítico é o momento que o animal é transportado, né, que ele vai de um sítio para o outro, que ele vai para embarque para a indústria, né? Mas dentro da granja é o momento mais crítico da vida. Então, assim, você tirar um leitão muito jovem é ruim para o leitão demais, né? Ele ainda está muito ainda próximo da mãe, muito dependente ainda da mãe de nutrição, de desenvolvimento imunológico, de adaptação para uma nova dieta, de o seu complexo enzimático para poder desdobrar dietas complexas, né, que ele passa a viver da ração, né? Então, esse período maior, 3, 4 dias, faz toda a diferença. Vamos por de 21 para 24, a diferença é gigante em termos de adaptação desse indivíduo na próxima fase. Então, seria injustificável você fazer uma prática em fazer que os animais sofram de uma maneira desmedida por 2, 3 dias. E o que aconteceu com o setor produtivo brasileiro e com as agroindústrias? Eles chegaram num ponto de equilíbrio, buscaram, isso é uma coisa que é um movimento que já vem acontecendo, né? Que as agroindústrias elas migraram, né, dos 21 para 22, para 23, para 24. Então, hoje nós estamos muito próximos, muitas agroindústrias já estão muito próximas dos 24 dias como idade média de lote de desmame, que é o que se pede aí com a 9N, que tem um prazo de 24 anos para que se chegue lá. Então, assim, eu vejo, primeiro, extremamente importante, para ir no âmago da tua pergunta lá, extremamente importante, repetindo. É um momento da vida muito crítico e não se justifica você trabalhar. Você vai ter uma fêmea que vai se recuperar melhor, com 24 dias, você vai ter um leitão melhor na creche, você vai ter um animal mais adaptado, né? Vai consumir um pouco mais das dietas que são palatáveis, digestivas, etc. e tal, e vai ter um menos uso de antibiótico, inclusive na fase de creche. Então tem uma série de ganhos que acontece. Claro, as empresas que estão hoje com 21, de repente algumas vão ter que construir um pouquinho mais de maternidade, talvez, mas eu acho que pelo prazo que tem, isso é bom para o suíno, é bom para o ser humano também. Eu não vejo isso como algo que complique, pelo contrário, ele corrobora os conceitos que já tem em torno dessa fase, né, desse momento tão crítico da vida do animal. Sabe, Cleandro, que isso é uma das coisas que
Talvez a idade ao desmame seja um dos pontos que mais tem ganhos indiretos, né? E na cadeia como um todo, né? Não só na performance desse animal, mas em termos da própria fêmea desmamada, né? Uma fêmea que ela tem mais tempo de involução uterina e otimização de vários outros pontos, né? Eu acho que isso e é engraçado, se tu olhar toda a hiene, tem vários pontos que têm relação um com o outro, né? E um ponto vai ajudar o outro aqui e ali, né? Eu acho que esse é um grande ponto, e até acho que o Felipe tem alguma coisa a comentar aí, Felipe. Sim, eu concordo com o Cleandro, realmente a gente tem ganhos para ambos, digamos, para o leitão, para a fêmea e para o produtor também, né? Que isso pode melhorar a produtividade em termos de ganho. E eu queria comentar o resultado de um trabalho que a gente fez, a gente ainda não publicou, mas a gente avaliou medo e ansiedade em leitões, né, desmamados com idade mais cedo, digamos 21 dias, e acho que foi 30 ou 35 dias, cerca disso, né? E a gente viu que leitões mais velhos, cerca de 30, 35 dias, eles têm muito menos medo e ansiedade, eles interagem muito mais com o ambiente. E o que isso mostra? Que se eu colocar na creche leitões de 35 dias, que além da janela imunitária ser diferente, eles têm menos medo e ansiedade, eles exploram melhor o ambiente, têm maior capacidade de sobrevivência, assim, extrapolando um pouco, porque eles conseguem buscar um alimento de uma forma com mais vigor, né, de uma forma melhor. Então, ele poderia ter uma capacidade de adequação ao meio muito melhor do que um leitão muito jovem, né, mais novo, mais fraco, e assim, não tão desenvolvido no seu sistema psicossomático, né, de uma forma mais científica. São só dados sugestivos, né, não são dados conclusivos, mas foi um trabalho bem interessante que a gente fez durante o doutorado numa granja em São Paulo, que a gente acompanhou esses leitões, separou, fez testes de cruz elevada, novo objeto, vários testes, e essa foi uma conclusão que a gente teve. Não tem muitos dados com isso, né, para ser algo mais conclusivo, mas foi um trabalho bem interessante, né, e junto com a IN, quem sabe, de novas oportunidades de pesquisa para a gente, que prove que realmente é melhor. A gente vai ter um ganho com a fêmea, um ganho com o leitão na maternidade e um ganho com o leitão na creche também, né, em termos, digamos, talvez de sobrevivência ou de adequação. Não, tu sabe que tem um grupo lá da Michigan State University, lá com o Adam Moser, eles fizeram alguns trabalhos, eles fizeram muitos trabalhos avaliando o desmame precoce, diferentes idades, muito focado em padrões sanguíneos, né? E eles avaliaram perfis hormonais de várias espécies, incluindo humanos. Eles têm uma parceria com o laboratório de humanos, perfis hormonais que indicam leitões com perfis depressivos, com alta ansiedade e tudo relacionado com o desmame precoce, né? Então esse claro, a gente não é atacado, por exemplo, por mídias ou por consumidores, por isso, porque isso é uma coisa muito mais profunda, né? Mas eu acho que vai da nossa consciência, né, zootecnistas, veterinários, a entender que a gente tem uma resposta, a gente está fazendo um animal com 20 dias entrar em estado de depressão, né? Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção e fazendo uma correção, né? Quando eu perguntei para o Cleandro, eu falei mínimo 24 dias, e é a média 24 dias, né, Cleandro? É isso aí, né? Esse é um ponto que me chama bastante atenção, porque se a gente for pegar um sistema de manejo em bandas, às vezes a média não diz muito daquela amplitude gigante que pode ter, né? Esse é um ponto que eu fico um pouco apreensivo, porque se a gente pegar aí uma semana de partos, nós vamos ter leitões desmamando com quase 20 dias. Então a gente está 21, 20 dias, né? Então a gente está meio que naquela faixa ali que a gente já fazia, né? Pegando o gancho, Jamil, que você falou, eu acho que vale a pena a gente ressaltar que hoje, na parte de bem-estar animal, a gente fala muito de estados mentais, né? O próprio Felipe falou do medo, da ansiedade, você também falou sobre isso, e às vezes a melhoria ela não traz benefício produtivo diretamente, né? Mas a melhoria traz um benefício para o animal, né? E só de trazer o benefício para o animal, isso tem que bastar, né? Então a gente fala, tem alguns manejos que não dá para fazer, né? A gente tem dificuldade, tem desafios, vão dar mais problemas. Então a gente precisa resolver. Não que seja fácil, eu sei, eu estou no setor produtivo, eu sei que não é fácil. A gente queria fazer de várias formas e até sempre fazer melhor. Eu acho que todos aqui têm essa vontade. Mas a gente não pode deixar isso de lado. Fazer
porque vai ser melhor para o animal. Né? Então, eu forneço um enriquecimento ambiental, por exemplo, que eu não tenho ganho financeiro. Poxa, mas eu tenho um ganho de expressão comportamental, eu tenho um ganho que eu vejo mudança no comportamento do animal, e isso já tem que valer a pena. Né? Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade, a IN abre essa oportunidade, e a própria ciência do bem-estar está focada nisso agora. Né? Então, poxa, não tem resultado produtivo, mas eu estou vendo a melhoria no animal. Então, isso tem que vir na consciência de todos os futuros profissionais, os produtores, e falar assim, eu vou fazer porque é bom, e porque eu gosto, e porque vale a pena para o animal. Eu vou gastar um pouco mais, mas vai ter melhoria significativa para o bem-estar. Né? Então, eu acho que a gente tem que ir para esse lado. A gente tem desafios, a gente sempre vai ter desafios, e o mercado vai sempre cobrar isso da gente. Mas se a gente colocar isso no nosso âmago, vamos dizer assim, na nossa meta, a gente vai ter melhorias significativas. Eu acho que o Cleandro falou muito bem ali, na hora que ele falou assim, mas a gente tem que pensar que uma vida é uma vida. Né? A gente fica, qual vida que vale mais? Não tem vida que vale mais, são todas uma vida. Então, se a gente consegue melhorar essa vida de um animal, já valeu a pena. Eu falo isso muito nos meus treinamentos. Se você melhorou a vida de um animal, então se você manejou melhor, se você percebeu que o animal não vocalizou, se você percebeu que o animal não empacou, já valeu a pena. Aquele seu dia valeu a pena para aquele animal. Né? Então, a gente sempre fica procurando, e a gente tem isso, eu como formação tenho, não, precisa mostrar que vale a pena financeiramente, mas eu não quero precisar mais mostrar isso, eu quero mostrar que é bom, então vamos fazer porque simplesmente é bom para o animal. Né? Eu acho que a gente está tendo essa oportunidade, né? Então eu acho que vale a pena a gente insistir. Não tem como fazer, então vamos testar, vamos estudar, vamos fazer diferente. Vai precisar dar mais espaço. Então, vamos dar mais espaço, talvez, vamos valorizar mais esse produto. Né? Você mesmo falou, a conversão talvez não seja a melhor forma de avaliar. Né? Talvez eu tenha um mercado. O Cleandro pode falar com mais certeza. Ele trabalhou com o suíno ibérico lá. Né? Espaço não falta, o animal está solto, mas o valor agregado que ele tem, poxa, e a vida que ele tem, né, precisa avaliar também, né? Não sei, o Cleandro teve lá, mas lógico, em toda situação a gente tem situações boas e ruins, mas se a gente fazer valer a pena, né, e ter orgulho do que a gente faz sempre, eu acho que é o caminho, né? Mas lógico, sempre buscando melhorar, sempre pautado por ciência, sempre pautado por essa vontade de mudar mesmo. E é só complementar, né? A gente pensa na produtividade, a gente pensa no lucro. O lucro é só uma consequência, e ela vem de quando a produção tem bons propósitos e boas interações positivas. E isso tem a ver totalmente com o que tu falou dos estados mentais do animal. Eu proporciono boas condições. Se eu tenho um leitão menos estressado, se eu tenho um leitão mais apto a se desenvolver, com certeza eu vou ter lucratividade, né? É extremamente difícil a gente ver algum problema longe quando a gente tem isso. E se a gente puxar bem antigamente, quando a gente fazia muita parte de embarque, um dos grandes depoimentos que eu ouvi, você também ouviu já, acho que o Leandro já ouviu também, é de que a gente melhorava a vida das pessoas com esse treinamento através das interações positivas. Muitos dos depoimentos eram assim, nossa, antes a gente fazia o embarque dos animais e chegava em casa muito cansado, estressado, porque era muita gritaria, era muita batida, muita interação homem e animal, e eu chegava muito cansado, estressado, às vezes eu brigava com a família, e cara, muito obrigado, porque agora eu interajo de forma mais positiva, é muito mais tranquilo o meu procedimento de manejo, eu interajo de forma positiva com os animais, e a minha própria família falou que eu chego melhor em casa. Então, assim, tem toda uma parte social que vem junto, né, dessa interação, dessa boa interação, dessa conexão positiva entre os homens, o animal, o homem, no caso, o manejador ou a manejadora, né? E um ponto que é bem curioso, a gente viu que muitas vezes as mulheres têm interações positivas muito mais fáceis com os homens, né, do que com os animais. Então, a gente tem que buscar sempre estimular isso, pensando no final. Se a gente tiver os bons propósitos, tiver uma boa relação humano-animal, o lucro vai seguir aquela propriedade. Não tem como ser o contrário. Né?
Sem dúvida. E aí é um ponto, né, Felipe, Vitor e Cleandro, que muitos pontos aí da higiene e do bem-estar animal como um todo, eles geram uma melhoria não só para o animal, mas para o trabalho do operador, né? Mais espaço para o animal, menos animais morrendo, tendo que levar à composteira. São vários, menos animais que adoecem que necessitam uma intervenção medicamentosa. São vários pontos que têm esses ganhos indiretos que daí, se a gente for olhar só a conversão alimentar, fica um pouco vazio essa avaliação, né? Eu acho que tem muitos pontos, né? Essa questão do carregamento, então, quem já acompanhou o carregamento em granja aí de 2.000, 3.000 na terminação, carregando a madrugada inteira, barulho, grito, chocalho, às vezes em tempo frio, é humano e animal, né? Não é só o bem-estar do animal, e um operador que está em bem-estar trabalhando também é crucial, né? Eu acho que essa é a grande mensagem, né, que fica desse ponto. Jamil, quero te fazer uma pergunta agora. Fala, Felipe. Quando tu vai andar de avião, tu é carregado ou embarcado? Olha aí. Eu sou embarcado. Então, quando a gente vai transportar suínos, a gente embarca eles. Se fosse carregado, parece que é uma mala ou uma caixa, não parece? Então, Exato. A gente tem que cuidar com essa conotação das palavras que pode ter um impacto. Tá? No dicionário é a mesma coisa, praticamente, mas é bem diferente. E é um termo, desculpa, é só uma brincadeira, porque todo mundo não, as grande parte das pessoas falam, a gente vai carregar a suíno. Você não vai carregar o suíno no colo, você vai embarcar ele. Se você tiver, antigamente eles embarcavam, eles carregavam. Se não tiver a rampa de embarque adequada, como tem na ele, ali com no máximo 20, 25 graus, realmente ele é carregado, né? Levanta a traseira e vai de carrinho de mão. Aí realmente é um problema de bem-estar animal. Mas era só uma brincadeira. Não, tá certo. Não, mas é que eu acho que a comunicação nesse sentido também é importante, né? Porque quando a gente fala, a gente ouve muito falar o corte de dentes, né? Não se corta dente de leitão faz muito tempo, né? Então, carregar o animal, né? Esses pontos acho que faz parte da nossa formação para também comunicar às pessoas que às vezes são leigas e que só compram o produto que a gente produz, né? Eu trabalho com frigorífico e tem um termo que geralmente a gente usa no abate que é muito normal para técnicos, né? Que a gente fala assim, que a gente vai dar o choque no animal para depois sangrar. E é a mesma situação, a gente não vai dar choque em ninguém ali, a gente vai insensibilizar o animal para sangrar. E o termo, né, ele carrega uma mensagem tão pejorativa e negativa, o choque. Quando você fala o choque, eu lembro de uma criança enfiando o dedo na tomada e tomando um choque e sentindo dor. Então, quando a gente fala isso para uma pessoa que não tem conhecimento técnico igual ao nosso, para ela é, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Então, no frigorífico, eu acho que é uma das coisas que a gente mais bate na tecla é a questão da insensibilização. É insensibilização, pessoal. Vamos mudar, né? Então, ele é insensibilizado e sangrado. Olha como muda. E o insensibilizado é perder a consciência. Então, ele não sente dor, ele não toma choque, né? Então, eu acho que a comunicação é bem o que você falou, Jamil. Ela traz uma mudança, né? E você trabalha muito com comunicação. Eu acho que a sua experiência é muito grande de comunicação. E você sabe que é muito legal isso, né? Dessa diferença assim, que dá na hora que a gente comenta. Sim, é uma palavra, né? Uma palavra. Eu agradeço pelo Felipe ter corrigido minha comunicação, e é isso aí, né? Acho que, mas é o grande objetivo, né? A gente comunicar as pessoas que nos escutam, né? E é engraçado porque eu já tive pessoas que não são da suinocultura escutando o Suinocast e fazendo perguntas. Quando vocês falaram sobre baia enfermaria, como é que é uma baia enfermaria, né? É engraçado. Então, acho que é a nossa função. Às vezes a gente comunica muito bem dentro do nosso nicho, mas quando vai olhar para fora, né, a gente tem que explicar um pouco melhor, palavras mais adequadas. Eu acho que, na verdade, a gente está sempre sendo confrontado, e eu acho que o nosso papel aí de técnicos em
especial nós que estamos mais nesse ponto aí, trabalhando com bem-estar, é que tem práticas que elas são tecnicamente aceitáveis, né, no nosso público, no nosso meio, e até o linguajar que nós acabamos, o vocabulário, né, que nós acabamos de dar 2 exemplos aí do choque, ou da insensibilização, do embarque em vez do carregamento, né, mas são coisas que para nós até a gente vai acostumar a trabalhar por décadas e tal. Então, eu volto lá a falar dos procedimentos as práticas de manejo que a gente faz na maternidade, que a gente há pouco estava falando aí. São práticas do desgaste de dente, da castração cirúrgica, do corte da cauda, ou com cauterização, enfim, que para nós isso é aceitável, porque a gente sabe que tem uma finalidade, enfim. Só que dentro da sociedade isso não é defensável, a gente não consegue mais defender. Se você chegar com um jovem, com um público bem mais novo, principalmente, né, o pessoal nos questiona, eu já fui colocado contra a parede várias vezes, né, mas vocês castram? Né? Não, agora a gente não castra, a gente imunocastra, já tem uma vacina, né? Que não é uma vacina anti-GNRH, enfim, não é uma aplicação de hormônio também, a gente tem que deixar claro isso para as pessoas, né? Quando perguntado, né? Então, assim, a gente vai estar sempre sendo confrontado e a gente precisa mudar. Então, e aí vem todas essas mudanças, né, das boas práticas que a IN 113 ela trouxe no seu bojo, né, da gente deixar para o passado algumas práticas que a gente fazia e olhar para frente, né, como a gente comentou aqui, para boas práticas, para as coisas que a gente precisa mudar, passar a fazer e tornar a produção mais sustentável, né, mais palpável, que a gente possa comunicar isso melhor para as pessoas e dizer que o que a gente faz, a gente não pode ter vergonha e nem medo de mostrar o que a gente faz dentro da granja, né, e nem do transporte, nem dentro da indústria. À medida que a gente tiver medo e quiser esconder por alguma razão, né, a gente pode não está certo, né? Eu entendo que a gente tem que ter essa transparência de poder falar daquilo que a gente faz, né? Fazer aquilo que realmente a gente está dizendo que está fazendo e poder demonstrar, né? Poder medir. E isso eu acho que é o nosso desafio. Claro que para cada público tem um linguajar, uma profundidade maior, um vocabulário um pouco mais adequado, mas a gente precisa trabalhar nesse meio e conseguir comunicar melhor, não só com a área técnica, né? Com o pessoal da área de pesquisa, técnico, o público em geral, enfim, né? Sim, sem dúvida. E pessoal, a gente teria vários pontos para tocar, né, se a gente fosse a fundo na IN, mas eu queria saber, assim, como vamos auditar a execução dos atos da IN 113? Pode começar contigo, Vitor. Então, a IN ela fala de indicadores, né, que o Cleandro falou agora anteriormente, né, que ela passa a ser necessidade de usar os indicadores. Então, eu não sei particularmente como que ela vai ser auditada pelo Ministério da Agricultura, provavelmente as agências estaduais vão estar fazendo essas visitas. E aí, os pontos que a gente tem que destacar é quais indicadores que a gente vai usar, né? Então, eu acho que isso é de extrema importância. A própria indústria, né, definir os indicadores que vai usar para mensurar todas as questões da IN, todas as questões do bem-estar animal, algumas até que não estão inseridas na IN, mas que a gente já pode começar a usar e ver como que isso vai ser utilizado pelos órgãos do Estado, né, que é o que eu acredito que vai acontecer, né? Então, eu acho que também tem um desafio aí, né, entender como que isso vai acontecer, mas que muitas agroindústrias que a gente conhece, que a gente trabalha, já tem, né, o seu protocolo de indicadores da sua própria auditoria interna e que os técnicos já fazem hoje, né, que vão na granja e verificam nutrição, verificam ambiência, né, isso já está acontecendo. Eu não sei se alguém tem alguma outra informação de como que vai ser, mas a grande indústria ela já faz isso através dos seus técnicos, né? Então, na visita, o técnico faz essa verificação e agora passa a ser, né, legislação, né? Então, isso tem que estar registrado, isso tem que ser auditável, né? Então, alguém vai visitar, vai ver que isso está acontecendo. Felipe e Cleandro, algum comentário nesse ponto? Eu gostei muito dessa parte da instrução normativa, porque ela vem muito da parte de gerenciamento. E quem não mede, não gerencia. E quem não gerencia, está perdendo, né? Então, a partir desse momento, a instrução mostrou que a gente vai ter uma parte específica de bem-estar animal. Então, a gente vai monitorar, a gente vai gerenciar o que está acontecendo nessa parte do conceito. Tem uma certa dificuldade na forma de avaliação ou da determinação dos indicadores, mas
nós temos equipes aí bem qualificadas para instruir todo mundo. E a forma que foi a pergunta, né, da fiscalização, digamos assim, a própria instrução normativa diz, ela é uma instrução normativa, então é obrigação nossa, a partir desse momento, cumprir com esse passo. A fiscalização mais rigorosa vai começar a acontecer a partir do momento que se notar que isso não vem sendo cumprido ou se detecte um grande problema, né? Porque é uma obrigação hoje do produtor ou da empresa cumprir com isso. Então, caso seja notável algum problema grave, principalmente se for por negligência, né, vai começar a ter mais questões. Caso contrário, a gente vai monitorar por parte, de forma indireta, né, todos esses indicadores, mas eu considero que foi um excelente avanço colocar isso dentro da instrução normativa como uma obrigatoriedade de monitoramento e de registro, né, porque a gente vai poder saber o que aconteceu em anos passados até hoje e bolar novos planos estratégicos dentro de cada realidade. Muitas vezes o que está no sul não funciona no norte. Então, a gente vai ter coisas específicas, indicadores específicos em cada local e planos estratégicos para cada região e cada realidade. E isso ajuda, só puxando um gancho para antes, quando o Vitor comentou das outras práticas, a gente evitar de apagar incêndio, porque o corte da cauda e o desgaste dos dentes, muitas vezes foi utilizado para apagar um incêndio, né, digamos, um problema de ambiência, um outro problema de enriquecimento ambiental. Então, a gente vai conseguir ter um maior monitoramento e tudo isso, essa gestão de dados, vai nos fornecer respostas, né, que vai dar esse novo horizonte da produção animal. Qual é? A gente ainda não sabe, mas estamos todos trabalhando nessas formas de conexão e gerenciamento de dados para fornecer melhores respostas em breve. Perfeito. Eu acho assim, Jamil, rapidamente, né, que quem vai, claro que é um instrumento que legalmente ele pode ser cobrado, né, isso que os colegas falaram aí tá perfeito, né, mas eu acho que o grande poder está no consumidor ainda, está no cliente, não o consumidor direto, aquele que vai lá na gôndola, mas as redes de fast food, as empresas que compram produtos de carne de outras empresas, né? As empresas que vão vender para fora do país, eles vão pedir ao natural, né? O que você tem aí, um documento legal, né, que você tem que seguir, o que você tem feito? Me mostra aí, me demonstra, me passa os teus indicadores, me passa aquilo que você tem, os teus protocolos, as tuas formas de medir, enfim. Isso é cobrado ao natural de CNPJ para CNPJ, entendeu? Isso é trocado de negócio, de business para business. Isso aí é o que vai acabar fazendo que as grandes agroindústrias, e a gente trabalha com várias delas aí, o pessoal já está muito ligado com isso, está vendo como que tem que fazer para implantar os indicadores, que é com base no capítulo 7.3 da UE, quais são aqueles que eu já tenho no meu uso diário e quais aqueles novos que eu tenho que implementar, como, por exemplo, os indicadores de comportamento, alguns outros tópicos que são um grupo de 9 grupos de indicadores, né? E alguns já são usados regularmente, por exemplo, os indicadores zootécnicos da fase reprodutiva, os indicadores de conversão, de mortalidade, então, mas só que tem uns grupos de indicadores que não estão na rotina. E o pessoal está buscando formatar essas formas de medir e ter isso muito claro para ter isso realmente documentado dentro da empresa para qualquer cliente que pedir, você ter isso na mão. Olha, mensalmente, semanal, ou no mínimo a cada 6 meses, que é o que pede a IN. Então, eu acho que isso vai acontecer ao natural nas grandes empresas, nas empresas que estão mais organizadas, que têm equipes já preparadas, com um know-how maior nessa área e que vão puxar à frente. E claro que vai ter produtores, agroindústrias, algumas empresas que vão sair atrás um pouco. Então, eu creio muito que isso vai acontecer ao natural, mas sabe, sempre alguns grupos mais na frente do que outros, né? Não de uma maneira uniforme, todo mundo fazendo, cumprindo a IN na plenitude, né? Eu acho que isso aí não é a realidade, né, do ser humano. Uns seguem, uns são os que vão na frente, outros seguem aqueles e outros deixam por último, né? Só fazem se forem cobrados. Por isso, inclusive, a IN é importante, porque se não tiver um movimento dessa natureza legal, tem algumas empresas que talvez nunca fossem fazer, né? Um pequeno grupo, claro, mas não faria. Então,
eu vejo isso com bom olhos. Por isso que a IN eu acho que é um marco, né? Voltando lá no ponto inicial da nossa conversa, né? Ela é uma mudança realmente de página, uma virada de página no setor. Excelente. Não, perfeito, perfeito. E já finalizando aqui o nosso bate-papo, eu queria escutar de cada um de vocês qual que é o ponto mais difícil de ser cumprido pela produção de suínos para atender a IN. Olha, a resposta é a seguinte, vai depender da realidade de cada produtor e cada indústria. Tem indústrias, como a gente comentou, que já se adequaram à imunocastração, então esse não vai ser um problema, né? Tem indústrias que já se adequaram à remoção do corte de dente e corte de cauda, que já vinham trabalhando com isso, né? E assim, soluções específicas vão ser criadas dentro de granjas específicas. Que a gente fala, vamos parar de cortar o terço final da cauda. Pode ter alguma granja que não funcione, é um problema multifatorial, então vamos ter que buscar soluções dentro daquilo, né? A questão da densidade, pode ter uma granja que já esteja totalmente adequada e outra não, então cada uma vai ter suas peculiaridades. Eu brinco que cada granja é uma caixinha de surpresa, e ela interage de forma diferente com fatores internos e internos. Então, muitas vezes a solução que eu propus para o Vitor funcionou super bem. E a mesma coisa a gente jogou lá no Cleandro, e chegou lá e não deu certo, a gente teve que readequar, né? Então, cada indústria vai ter que bolar a sua estratégia para atender todos os produtores, né? E em termos de responsabilidade social, isso é extremamente importante, porque a gente tem que integrar, ter um modelo global que agregue ao grande produtor, mas não esquecer do pequeno produtor, que ele também é importante não só para a produção, mas também para a sociedade, né? Que é uma cadeia que gera empregos e a gente tem que estimular o pessoal que está no campo a ficar, dar boas condições, né? Tanto de vida quanto de tecnologia para toda a cadeia e toda a sociedade. Qual que é o ponto que tu acha mais difícil de adequar, Leandro? Eu acho assim que dá para a gente dividir. Eu tenho feito trabalho com os clientes meus aí de consultoria e tenho rodado um checklist da IN. A gente criou um checklist onde você vai tópico a tópico e coloca lá o que está atingido na plenitude, o que está no meio termo e o que está vermelho, digamos assim, né? Que está fora e aquilo que não se aplica. Então, e aí você vai fazendo os planos de ações de adequação. Então, tem uma resposta com base na minha experiência, assim, pelo que eu vi dos levantamentos. Foram vários que eu já vi. Eu acho que a curto prazo, o que mais está com dificuldade é enriquecimento ambiental. Para mim, é o que mais complicação tem, mais dificuldade vai ter. E a longo prazo, eu classificaria a questão da adaptação dos sistemas de efluentes para que você possa usar fibras longas, feno, palha dentro das instalações e que isso não remeta a problemas de entupimento e de dificuldade nos tratamentos dos efluentes. Então, pelo que eu percebi nos diálogos e nos levantamentos, efetivamente, são os dois pontos que a curto e médio e longo prazo mais preocupam as pessoas, que eu acho que vai ter mais dificuldade. Eu concordo com o Leandro nesse ponto, porque relativamente a gente não tem nem palha disponível para atender toda a suinocultura brasileira. A gente precisaria arrendar praticamente a Argentina e mais um pedacinho de outro país, né, só para produzir palha para isso. Mas isso é a gente pensar numa solução específica utilizando palha. Mas como o Vitor comentou também, a gente pode ter outros meios de enriquecimento, né, que contribuam para isso. Mas esse é um problema bem grave que preocupa bastante gente. Um outro ponto que talvez possa pegar, depende de como for avaliado, é a questão da ambiência. Tá? Adequações de ambiência sempre foram um desafio gigantesco dentro da suinocultura. A gente tem verões muito quentes e invernos muito frios. E dentro da maternidade, é o desafio que eu considero o maior desafio dentro da suinocultura, porque eu tenho que ter uma ambiência para uma matriz e para o leitão recém-nascido. Então, eu tenho que ter um ambiente extremamente fresco para a matriz e outro extremamente quente para o leitão dentro do mesmo local. Então, é como se praticamente o motorista estivesse dirigindo a 5 graus no ar-condicionado e o passageiro do lado a 35 e tivesse que criar uma ambiência para os dois, né, compatível para os dois. Então, esse, para mim, é um dos maiores desafios se a gente considerar relativamente a ambiência ou como a gente avaliar isso, né? E os efeitos que isso traz são gigantescos em termos de produtividade e de saúde animal.
Verdade. E é difícil de monitorar também, né, Felipe? Porque, não, eu vou ter um escamoteador, eu vou ter uma lâmpada, eu vou ter um piso térmico. Parece simples, né? Mas e a fêmea, né? Como é que a gente vai controlar a temperatura para a fêmea? Porque não é só um controle para o leitão e a fêmea é tranquila, não, é os dois, são os dois, né? E muitas vezes a gente tem esse estresse térmico por excesso de calor. Muitas vezes a gente tem fêmeas que reduzem a produção de leite, ou tem problemas, principalmente se eu tiver ninhadas muito grandes, aí acima de 15, 20 leitões, né? Então, eu vou ter uma disputa maior, eu vou ter talvez uma menor disponibilidade de leite. O leitão pode começar a mastigar o teto da fêmea, e aí eu tenho lesões de teto. E aí eu acabo, muitas vezes, tentando apagar o incêndio da lesão do teto, fazendo o desgaste do leite. Então, é todo um problema, é um efeito em cascata que pode acontecer, que a gente teria que evitar, né? Através do bom manejo, como a gente comentou antes. A gente precisa prevenir isso para ter uma boa relação, né? E melhorar, atingir os outros pontos. Mas é só um anexo ao que o Cleandro falou, né? Eu concordo com a parte do enriquecimento ambiental, mas dependendo de como a gente avaliar e monitorar a maternidade, ela pode ser um desafio muito grande. Perfeito. Vitor? Acho que a gente pode levantar esses dois. Acho que o Felipe foi muito feliz no que ele disse, né? Que tudo vai depender muito da instalação, da realidade de cada um. Eu acho que esse ponto a gente não pode tirar de mente, de caminho, né? Eu acho que é bem por aí, que às vezes cada realidade é uma realidade. Então, alguns já adequaram, né? E aí a gente vai tentar importar soluções de granja para granja, e nem sempre essas soluções elas são viáveis, né? Mas se a gente for pensar no enriquecimento que o Cleandro falou, né, na questão e agora mirando, né, olhando até o que o Felipe falou, pensando na palha, que todo mundo fala que é a melhor solução para os problemas, isso é o que a gente ouve na Europa, né, a Inglaterra colocando isso em algumas granjas, isso é o que a gente sabe, talvez isso seja um desafio, né? Qual enriquecimento ambiental usar, né? Como que a gente vai atender as necessidades do suíno, pensando em enriquecimento ambiental, mas também atender as necessidades do nosso sistema, que tem diversas dificuldades. Em outro ponto também, com relação a número de plantel, a questão da densidade, né? Até que ponto essa aceitação vai vir facilmente, né? Então, eu vou ter que aumentar o espaço para os animais, então eu vou ter que ter mais instalações, que é o que a gente falou, e às vezes a gente tem muita resistência quanto a isso. Então, eu acho que não vai ser algo imediato, a gente vai usar o tempo que a gente tem, né? Porque é algo que não é também agora que precisa fazer, mas é algo que a gente tem que fazer estudando e entendendo, né? A demanda de carne suína está aumentando, a exportação de carne suína está aumentando, a gente precisa de mais espaço para os suínos quando a gente olha nessas novas instalações, e como que a gente vai adaptar os sistemas para essas novas densidades e esses novos espaços. Então, acho que somando o enriquecimento ambiental, somando a ambiência, eu acho que também a gente tem essas questões da densidade. Por mais que grandes indústrias já estejam adaptadas, como o Cleandro falou, na questão da legislação europeia, muitos já se baseavam na legislação europeia para refazer as instalações, eu acho que não são todos, então esses que não tinham essa mudança, provavelmente eles vão ter que se adaptar, e aí a gente vai ter diminuição de alguns números, que é algo que ninguém gosta, né? Diminuir o número de animais, então eu acho que a gente vai ter aí um grande trabalho pela frente quando a gente fala disso. Perfeito, perfeito. Não, excelente, pessoal. Muito bom mesmo. A gente teria mais muitas horas aí para discutir, né? Vários pontos. Eu acho que eu realmente recomendo todo mundo que nos escuta a conversar com vocês, né? Cleandro, Vitor, Felipe, para tirar todas as dúvidas, consultar, porque é uma coisa séria, né? Não é um anexo da produção, né? É uma instrução normativa, né? Tá? É lei, né? Então, eu acho que é muito sério. Cada vez mais a gente tem que evoluir nesse ponto. Eu agradeço imensamente pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. E a gente sempre finaliza o nosso episódio fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com produção de suínos, mas para vocês irem descansar mais tranquilos, sem o assunto da cabeça. Felipe, o que tu ainda tem vontade de fazer na vida que tu não fez ainda?
Cara, uma das coisas que eu ainda não fiz e eu tenho muita vontade de concluir é fazer uma prova de triatlon. Tá? A gente estava treinando para isso antes da pandemia. Estava bem próximo disso e veio a pandemia, a gente parou de treinar, veio lesão, veio muito tempo sentado sem treinar e agora a gente está numa fase de recuperação e refazendo a base para poder voltar a correr e andar normalmente, né? Então, esse é um desejo que eu tenho muito grande, porque eu sei que quando eu tiver apto a fazer isso e tiver realmente uma prova, é porque essa pandemia passou e a gente vai estar todo mundo bem. E aí eu vou poder não só dividir a minha casa aqui com vocês, o nosso cantinho, mas eu vou poder dividir um palco com vocês, uma plateia, uma festa e até uma celebração. Então, isso é algo que no momento eu tenho muito desejo de fazer, que eu sinto muita falta de todos vocês, que são meus amigos também, além de meus colegas, e de toda a minha família que está longe. Genial, genial, Felipe. Cleandro, Olha, eu agora seria isso mesmo, poder me reunir com a família, poder estar mais perto de todo mundo e dos amigos, né? Já é o segundo aniversário que eu não posso celebrar, porque não dá para fazer um churrascão, encontrar os amigos, enfim. Mas assim, pensando a longo prazo, eu acho que é ter um pouco mais de tempo, de espaço, de organização na vida para poder fazer coisas assim que não tem uma vinculação direta com o negócio, sabe? De cuidar um pouco mais de lazer, de próximo, de alguma maneira, de algum projeto que não seja um projeto assim que tenha aquela pressão de negociação, de negócio, de resultado, alguma coisa assim mais para a tua alma mesmo, né? Então, eu não sei te formatar bem o que exatamente, né, Jamil, mas eu acho que é por esse horizonte que eu vejo, né? tá trabalhando demais, Cleandro. Tem sido bastante trabalho e muito tenso aí também essa questão aí da Com pandemia, certeza. né? Com Então, certeza. assim, isso dá uma certa vontade de estar com os amigos, né, e com a família, né, Felipe, mais próximo e poder estar junto, e a gente tem que se segurar nessa hora, não tem outra alternativa. Isso aí eu acho que aumenta a tensão, a gente desvia para o trabalho também, aí aquilo, tem horas que quer dar uma pressão, assim, é muito forte, né, do contexto, né, mas Sem isso dúvida. vai passar, né, isso vai passar, não tem mal que dure sempre, né. Exato, exatamente. E Vitor, por último, tu? Então, eu vou chutar o balde aqui, né? Eu acho que a vontade de estar com a família, de reunir os amigos, eu acho que essa é comum com todos, né? Vocês, nessa situação que a gente vive aí. Mas, cara, ultimamente eu tenho lido, estudado, olhado meio que fora da minha caixa, assim, que eu acho que é um negócio muito legal. Mas a minha vontade mesmo é pegar uma Falcon 9, uma espaçonave, e dar uma volta na atmosfera para ver ela de fora, que é um negócio que deve ser surreal, e a gente tem acompanhado aí, eu gosto muito dessas coisas fora, assim, acompanhado essas espaçonaves chegando em Marte, essas cápsulas chegando nas estações espaciais. Pô, só dar uma voltinha, assim, 5 dias, ir lá, falar um oi, ver a Terra de longe, falar, cara, que legal, e voltar. Né, eu acho que é algo que é interessante. Não sei se um dia eu vou conseguir, né? Talvez pular de paraquedas seja mais fácil que isso, mas só para descontrair mesmo. Imagina que bacana. Mandar o currículo para a SpaceX, né? Quem sabe, né? O Elon Musk contrata a gente. Genial, genial. Não, gente, eu agradeço novamente pelo tempo de vocês. A gente ficaria mais horas aqui conversando com vocês e discutindo não só suinocultura, mas vida, né? Muito obrigado de coração. Espero que todos vocês fiquem bem e espero que todo mundo do Suinocast seja agraciado aí com um bom bate-papo, mais descontraído do que regrado sobre a IN 113. Muito obrigado novamente, pessoal. Joia, muito obrigado, Jamil, Felipe, Vitor, muito obrigado. Obrigado, gente, valeu. Foi uma oportunidade única aí, muito obrigado. Vamos lá, hein? Vamos lutar que vai tudo melhorar. Com certeza. Pessoal, obrigado mesmo, de coração. Fiquem bem aí.